Estamos na semana da lua crescente e você está motivado para realizar milagres? Eu sou Renata Conte e você está em Práticas que Despertam. Essa semana a gente tem a chegada da lua crescente e mais uma vez uma ótima oportunidade de fazer crescer tudo aquilo que alimenta a nossa espiritualidade, que aumenta a nossa fé, que aumenta a nossa motivação e que também nos dá coragem para ir além da nossa natureza. Afinal de contas, estamos no mês dos milagres, no mês da festa das luzes e mais uma vez somos brindados com a porção da semana. Essa porção da semana vai etser, que significa e ele partiu, narra a vida de Jacó quando ele teve que sair da casa dele, depois dele fazer toda aquela enganação junto com a mãe, para roubar a bênção do irmão, enganaram o pai, mas não enganaram, enfim. Ele teve que sair da casa dos pais e foi até a casa de um tio, onde ele conheceu Raquel, e aí esse tio, ele se apaixonou loucamente por Raquel, ele queria casar com Raquel, Raquel, o amor da vida dele, e o pai de Raquel, que era o tio Labão, feiticeiro, prometeu Raquel para ele trabalhar 7 anos, e aí ele casaria com ela. Depois de 7 anos, eles enganaram Jacó, que casou com Leia, e trabalhou mais 7 anos para poder casar com Raquel. A gente comentou ano passado, acredito que alguns aqui também lembram, de que sempre foi válido, né? Ação e reação é um princípio cósmico, uma lei que rege o universo. Assim como, junto com a mãe, ele enganou o pai para roubar a primogenitura, ele também foi enganado na hora do casamento e aí, enfim, provou da própria atitude que teve. Mas o que essa porção da semana traz de mensagem, eu acho que uma mensagem muito boa para a gente, que estudamos Cabala, que estamos aqui firmes no propósito de realizar as nossas transformações, o nosso aprimoramento, é justamente ele ter que sair da zona de conforto, que era a casa dos pais, para ir para um local desconhecido. E um trecho dos estudos que me chamou muito a atenção, apareceu para mim isso 3 vezes, e eu tenho um combinado com o universo. Tudo que aparece para mim 3 vezes, ou quando as pessoas falam sobre o mesmo assunto 3 vezes, eu leio, enfim, 3 vezes algo me chama a atenção, é porque eu preciso investigar, eu preciso prestar atenção, eu preciso aprofundar o meu conhecimento. E justamente me preparando aqui para encontrar com vocês em práticas, o que chamou minha atenção nesses estudos dessa porção da semana foi essa jornada espiritual a qual Jacó se submeteu. Então, o significado de ele partiu é justamente ele partiu da casa dos pais, mas ele partiu rumo a uma jornada espiritual. Ele teve a oportunidade de sair da zona de conforto, de enfrentar os seus medos, de ter contato consigo mesmo, para poder cada vez mais se conectar à sua essência, cada vez mais fortalecer a sua fé, cada vez mais fortalecer a sua certeza na luz. E um trecho muito interessante é nessa porção que se trata a respeito dos sonhos que ele teve, o sonho da escada que os anjos subiam e desciam. Mas o que eu quero chamar a nossa atenção nesse estudo da semana é que ele, numa noite de sono, ele colocou pedras em volta da cabeça, ele protegeu a cabeça das feras, dos animais selvagens. E fica essa pergunta: ele protegeu a cabeça, mas não protegeu o corpo? E por que de fazer isso, né? Então, assim, a gente também que vem firme aqui no propósito de alinhar os nossos pensamentos com os nossos sentimentos e com as nossas ações, esse é um recado muito bom para a gente, porque ele protegeu a cabeça no sentido de não importa onde ele estivesse indo e ao que ele tinha que se submeter. Então, o corpo dele resistiria às dificuldades, aos desafios,
até mesmo ao envolvimento com pessoas de índole duvidosa, que era o caso de Labão, mas que ainda assim a cabeça dele estaria protegida, o que ele pensava a respeito do Criador, suas crenças, seus valores, a sua conexão espiritual estaria protegida. Então, a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, na nossa jornada espiritual. É sempre bom a gente lembrar que tudo que a gente estuda, tudo que a gente conversa, é não só para a gente aplicar no nosso dia a dia, mas para a gente tentar entender a moral da história, né, o significado por trás da história e o que isso traz de mensagem para a gente. Como eu posso aplicar isso na minha própria vida? Então, nós estamos no mês de Sagitário, é o mês dos milagres, é o mês da fé, é o mês da motivação, da sabedoria, da justiça. Então, nós estamos nessa jornada espiritual, cada um de nós aqui está enfrentando a sua jornada espiritual. E é muito importante que a gente se comprometa com essa jornada espiritual e que a gente entenda que por mais que o ambiente que muitas vezes a gente frequente ou que a gente tenha que frequentar seja um ambiente não auspicioso, pode ser que não seja um ambiente de muita luz, pode ser, não ser um ambiente onde todas as pessoas têm bom caráter, pode ser que não. Então é importante a gente estar firme no nosso propósito, na nossa jornada e manter a nossa conexão espiritual, manter a nossa cabeça no lugar. E a Iralon, ele traz um ditado português que é muito interessante, né? Não ser Maria vai com as outras. Então não é porque eu tô num momento, num ambiente, sei lá, às vezes você vai ter uma reunião de trabalho, foi o exemplo que me surgiu agora. Às vezes você vai ter uma reunião de trabalho e dentro desse trabalho existem pessoas que são inescrupulosas, que não têm bom caráter, que fazem propostas até indecentes. Tudo bem, não é porque você está no mesmo ambiente dessas pessoas que você tem que se comportar da mesma maneira. A gente pode até submeter o nosso corpo físico, a nossa matéria a certas coisas que ele vai resistir, mas a nossa cabeça deve estar sempre no lugar. A nossa cabeça deve estar sempre protegida. A nossa mente, os nossos pensamentos, para que a gente não deixe determinadas ações, atitudes contaminarem nem nossos sentimentos, nem os nossos pensamentos. Então, é um recado muito bom dessa porção da semana, ainda mais na semana da lua crescente, onde nós estamos nos preparando cada vez mais para nos conectarmos à energia de milagre, de boa sorte, de entusiasmo, alegria e motivação, que está disponível para todos nós ao longo desse mês. Então, vamos seguir firmes no nosso propósito, firmes e determinados em praticar aquilo que nos desperta, sempre nesse intuito de alinhar os nossos pensamentos com os nossos sentimentos para cada vez mais melhorar as nossas ações. E mais uma vez chamando a sua atenção que no dia 19/12 a gente vai dar início à festa das luzes, que é Hanukkah, sempre em 25 de Kislev, que é o mês de Sagitário. Então a gente vai fazer, o ano passado a gente acendeu velhinha junto, a gente vai fazer de novo sim. Eu vou trazer aqui para todos nós essa conexão. Eu amo fazer a festa das luzes. É um momento maravilhoso do calendário cabalístico, mas é um momento onde a gente tem a oportunidade de iluminar a nossa casa, a nossa mente, o nosso coração e as nossas ações. Então é sempre maravilhoso poder falar sobre isso, mas acima de tudo, praticar esse ritual que eu gosto muito, muito, muito. E sempre a gente faz aqui junto, desde que práticas existem. Então, a gente tem ao longo desse mês a oportunidade de desenvolver, conectar, alimentar o alto astral, o entusiasmo, o otimismo, a sorte, a energia da justiça está no ar. Está no ar, é bom, bom demais a gente reforçar que a justiça divina é uma, a justiça dos homens é outra. A gente deve, acredito sim, que a gente sempre deve cultivar essa certeza de que a gente não vê a figura completa e de que está tudo bem.
tudo mesmo é em nosso benefício. E também o idealismo alto, então é aquele mês onde a gente tem mais vontade de fazer as coisas que a gente acredita, de realizar boas ações, de aprofundar os nossos estudos, as nossas conexões, lembrando sempre que a gente precisa estar nesse caminho do meio, nesse centro, né, equilibrando sempre as colunas da árvore da vida, equilibrando sempre as polaridades ao qual nós somos submetidos, para que a gente consiga cada vez mais encontrar esse equilíbrio na nossa vida, encontrar e trazer para a nossa realidade essa harmonia, todas essas situações que vão representar a prosperidade, a saúde e a alegria na vida da gente. Então, o lado B dessa energia é aquela falta de tato, falta de limite, ser um pouco irresponsável, né? Procrastinar as situações, as atitudes, porque eu tenho sorte mesmo, no fim sempre dá certo, eu não preciso me preocupar muito, não. Vamos tomar bastante cuidado com isso, principalmente para que a gente não gere esse sentimento de raiva, nem que a gente tenha raiva de algo e nem que a gente gere esse sentimento para que alguém possa emanar esse tipo de energia para a gente. Não. Muito pelo contrário, a gente vai ficar bem atento aos pontinhos de correção que a gente tem que fazer ao longo desse mês. Então, como a gente está falando que está aí uma energia de justiça no ar, então os sagitarianos detestam injustiça. E ao longo desse mês, todos nós podemos ficar com o pavio um pouquinho mais curto em relação às injustiças, mas o nosso ponto de correção é ficar quietinho. Ficou quietinho. A gente conversou a semana passada, não sei se todos assistiram. Caso você ainda não tenha assistido, assista práticas da semana passada, que nós conectamos com essa energia da lua nova de Sagitário. A gente falou, não é se você está vendo alguém em sofrimento, sendo submetido a uma situação de violência, não é para você fingir que você não viu, não, não é isso, mas é para você segurar aquele entusiasmo, aquela motivação. Sagitário é um signo de fogo, então tem essa questão da impulsividade muito forte, e em vez de você mesmo ir lá apartar a briga, você liga para a polícia. Né? Se você, assim como eu, chamava a atenção das pessoas que estacionavam errado na vaga de estacionamento, isso é que não dá, ó, fica quieto, deixa a pessoa. A gente tem que encontrar outras formas de, primeiro, nos conscientizar e depois tentar conscientizar as outras pessoas. Muitas vezes a gente só vai fazer isso agindo, inspirando. Então, cada vez mais que a gente se aproxima do Criador, a similaridade da forma, a gente consegue trazer para a gente esse tipo de vibração e energia, e aí a gente não precisa falar nada. Só o fato de você realizar, de você fazer, você já está dando seu recado, e aí sim você já pode ajudar a conscientizar as pessoas de uma forma diferente. Sagitarianos amam a liberdade, então ao longo desse mês pode ser difícil a gente enfrentar a nossa rotina, o nosso dia a dia, não só porque está fim de ano, clima de Copa, diferente esse ano, né? Mas clima de Copa. Então, às vezes, dá uma preguiça de trabalhar, dá uma vontade de ficar em casa assistindo jogo, ou de fazer nada mesmo. Não, 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 não. A gente vai aceitar essa rotina, inovar essa rotina e manter o nosso compromisso no nosso dia a dia. Então, os sagitarianos também gostam de compartilhar, mas não gostam de servir, não gostam de se sentir mandados. Então, se você se sentiu mandado, não está se sentindo confortável com alguma coisa que alguém te pediu, tudo bem, não faz. Não faz, não faz e fica bem. Não pode não fazer e depois ficar se culpando. Ah, meu Deus, como eu fui ruim. Que horror! Quero tanto ser um ser de luz e me recuso a ajudar a pessoa a, sei lá, arrumar o quarto dela. Não, se você não teve vontade no momento, se você se sentiu abusado e não fez, assume essa responsabilidade,
não quis fazer, não fiz, não foi por mal e tá tudo bem. Tá tudo bem. Culpa, a gente já conversou vários encontros aqui que culpa é um sentimento que mata. Culpa é também um sentimento que adoece. E muito pelo contrário, a gente quer se livrar de toda forma de controle, de medo, de culpa. A gente quer a liberdade, já que Sagitário ama a liberdade. O que a gente quer é isso: ter responsabilidade pelas nossas práticas, pela nossa espiritualidade, ter sabedoria para agir nesse plano material, assim como a gente pretende fazer do mundo, né? A gente agir no mundo da maneira como a gente espera que o mundo seja. Isso é muito importante. Então, a gente não quer saber de nenhuma forma de controle que nos submeta ao desequilíbrio. Muito pelo contrário. Tudo que a gente quer é desenvolver essa empatia, essa responsabilidade, assumir essa responsabilidade, enfrentar os nossos desafios. Vou fazer um link aqui com a porção da semana, sair da nossa zona de conforto e além da nossa natureza, justamente para poder aumentar o nosso recipiente, melhorar a nossa vibração e manifestar, concretizar a luz, os milagres nas nossas vidas. Então, temos aí bastante coisa para fazer ao longo do mês. E sempre a gente tem a ajuda das ferramentas, aqui a gente traz principalmente as ferramentas relacionadas à Cabala, mas a gente fala de outras filosofias e religiões também. Tudo que importa é que a gente pratique aquilo que desperta a nossa consciência. Tudo se trata do nível de consciência que a gente tem, gente. Essa semana eu tive a oportunidade de ajudar um abrigo de cachorrinhos que uma amiga minha, a Adriane, compartilhou esse momento que vai chegando o fim de ano, né? Ajudar as crianças, ajudar as famílias, ajudar as pessoas, essa coisa da caridade que brota em todos nós. Isso é muito bom, gente, isso é muito bom. Então, a gente teve a oportunidade de ajudar essa ONG e sempre que dá, a gente tenta ajudar de alguma forma, né? Selecionar. Às vezes a gente ajuda criança, às vezes a gente ajuda velhinho, às vezes a gente ajuda bichinho. Enfim, o que eu quero dizer aqui é o quão gratificante é quando a gente ajuda alguém. Então, essas formas de conexão, elas se tratam do nível de consciência que a gente tem. Então, se você tem uma consciência de que se você fica sentado, reclamando da vida, resmungando, resmungar é uma energia sagitariana também, tá? Se você fica sentado, resmungando, reclamando, criticando, apontando defeitos, o que é que você vai gerar para a sua vida? Resmungo, crítica, defeito, ação e reação. A gente sabe disso. Princípio da correspondência, assim como é em cima, é embaixo. Tem outro princípio hermético, que é a lei do mentalismo. A lei do mentalismo é aquilo que você pensa e sente, manifesta. Então, veja só, por que eu falei de ajudar? Nós estamos no mês onde trabalhamos essa energia dos sábios, dos justos, essa crença, essa fé, esse calor que aquece o nosso coração. Então, se a gente ajuda alguém, nossa, a gente muda a nossa consciência, por quê? Porque você vê que quem mais ajudado é você mesmo. Porque você vê que a partir do momento que você se conecta com a energia da alegria, da motivação, do entusiasmo, da doação, da ajuda, você só recebe de volta, olha eu aqui, opa, 3 vezes o que você fez, o que você gerou. Então você muda o seu nível de consciência. Algumas pessoas ainda não conseguiram mudar seus níveis de consciência. Tudo bem. Se a gente conseguir mudar o nosso, nós vamos vibrar de uma forma diferente e aí cada vez mais inspirar as pessoas, mostrar para as pessoas que tudo pode ser diferente, que sim, todos nós somos capazes de fazer algo que acrescente, que transforme, que ilumine a vida de alguém.
E isso é muito bom. Então, falando sobre isso, porque também é uma forma de você aprimorar o seu recipiente quando você muda suas atitudes, quando você pratica a caridade. Se você não quiser usar as letrinhas hebraicas para se conectar com a energia de milagres, comece a ajudar as pessoas. Comece a pensar em milagres, em coisas boas. E isso também vai ser uma excelente ferramenta de conexão, eu posso garantir para vocês. Mas, como aqui em práticas que despertam a gente fala bastante da Cabala, as letras hebraicas, e cada mês tem uma letrinha hebraica diferente, correspondente ao signo e ao planeta regente desse signo, são formas da gente filtrar a energia de uma maneira mais adequada a cada recipiente, a cada um de nós. Cada um de nós é um recipiente, está pronto para receber essa energia do Criador, a energia que vem do plano espiritual, do cosmos, do universo, de uma maneira. Então, para que cada um possa receber, aproveitar e compartilhar de uma forma harmônica, equilibrada e positiva, nós preparamos o nosso recipiente. E uma forma é usar as letras hebraicas como esse filtro que adequa toda essa energia para cada um de nós. Então, ao longo desse mês, nós temos as letrinhas no hebraico, a gente sempre lê da direita para a esquerda. Então, nós temos as letrinhas Samer, que criou o signo de Sagitário, e a letrinha Gimel, que criou o planeta Júpiter, que é o regente de Sagitário. A letrinha Samer, ela não tem nem início nem fim, ela nos conecta ao mundo espiritual, traz esse amparo, sustento, apoio para a gente e também ajuda a gente a acessar a espiritualidade, o mundo espiritual através dos sonhos. Então, isso é uma força muito interessante dessa letrinha. Já Gimel traz para a gente essa energia da riqueza, do sustento, e aí o sustento não só de apoio, mas o sustento relativo à abundância, à prosperidade, também nos conecta à energia da bondade e da caridade. Então, a gente tem a oportunidade de filtrar a energia do mês de uma maneira mais adequada para cada um de nós, usando as letrinhas correspondentes ao signo e ao mês. Então, a gente tem também uma ótima ferramenta que é a segunda linha do Anabecoa. Eu tô cheia de ideias, viu, gente? Cheia de ideias. Eu sou uma pessoa que agradeço muito a oportunidade de estudar, de conhecer, de compartilhar e de ter ideias, de poder exercitar a criatividade. Então, para o próximo ano, e aí o ano do calendário comum, eu já estou aqui cheia de ideias para melhorar ainda mais essas nossas conexões e os nossos estudos, aprofundar um pouquinho nossos conhecimentos sobre o Anabecoa, sobre a árvore da vida, enfim, sempre é bom a gente poder estudar, aprofundar, Sagitário é o aprofundamento do conhecimento, e compartilhar tudo isso que a gente aprende, que a gente aplica, né, gente? Tem que aplicar, lembra que é práticas que despertam. Mas, enfim, outra ferramenta muito boa é a segunda linha do Anabecoa, que nos conecta à esfera de Geburah. Geburah ajuda a gente a ter essa disciplina, a ter essa força de vontade, perseverar, gente, perseverar naquilo que a gente quer, ter certeza que a gente tem sim capacidade de superar os nossos desafios. Enfim, se a gente meditar na linha todinha, e aqui a gente tem Kuf, Resh, Ain, Shin, Tet, Nun, a segunda linha do Anabecoa, nós poderemos remover o caos e o sofrimento de nossas vidas, nós poderemos superar a nossa natureza reativa e cortar a dúvida e a raiva do nosso pensamento, do nosso sentimento, para a gente não enfiar os pés pelas mãos com as nossas ações. Também a gente pode usar as porções separadas das letrinhas. A gente pode usar as 3 primeiras letras, Kuf, Resh, Ain, para remover o caos de nossas vidas. E Shin, Tet, Nun ajuda a gente a cortar o medo, injeta coragem naquilo que a gente tem que fazer. Então, vamos nos alimentar dessa energia de coragem,
Vamos trabalhar toda essa potencialidade que Sagitário traz para a gente. É o nono signo, 9 é o número da espiritualidade, cada vez mais perto do céu, cada vez mais próximo da luz, do Criador, do mundo espiritual. Fica mais fácil da gente praticar a similaridade da forma. É o signo que busca. Então a gente consegue muitas vezes compreender um pouco mais o tempo, né? Quais são as armadilhas do tempo, quais são as ferramentas do tempo. Isso a gente consegue também. Sagitário rege o nosso aparelho locomotor, as nossas coxas, traz para a gente essa energia da ação do elemento fogo. Então ajuda a gente, eu até separei aqui também, Júpiter rege o fígado, e o fígado na medicina chinesa pertence ao elemento madeira, que comanda a nossa ação, a nossa força de vontade, a nossa coragem. Então vamos que vamos, a gente tem toda a oportunidade de remover as estagnações e o caos da nossa vida. Então vamos que vamos, eu tenho dito bastante isso, vamos que vamos, o pessoal comenta lá no YouTube, vamos que vamos, gente, vamos que vamos. A gente não vai nadar e morrer na praia de jeito nenhum, de jeito nenhum. A gente entende cada vez mais como que a gente está aprimorando a nossa espiritualidade, o nosso recipiente, quando a gente começa a perceber os sinais do universo, quando que a gente começa a perceber como vai a nossa vida, cada vez mais harmônica e menos caótica. Então, vamos que vamos. Vou aproveitar aqui esse momento para agradecer a todos vocês que me acompanham sempre, pedir para você deixar o seu joinha, o seu like, se você puder comentar esse vídeo também, depois de assistir a transmissão, eu agradeço imensamente. O YouTube me nota, percebe que o conteúdo é bom e indica para mais pessoas. Se você quiser compartilhar com alguns amigos, familiares, enfim, eu também agradeço imensamente. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. E se você quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, onde eu mando essas ferramentas de conexão, espero que tenham gostado da proteção de tela do celular, tem sempre na descrição dos vídeos, tem o link de convite para entrar no grupo do WhatsApp, no grupo de práticas que despertam, e assim você também pode participar junto com a gente dessas conexões, enfim, e colocar aí no seu dia a dia todas essas práticas que eu tenho certeza que também vão te ajudar a despertar a sua consciência, que é sempre o nosso maior tesouro. Eu fico muito motivada nesse mês de Sagitário, não é só porque Sagitário é o meu ascendente, mas é porque a gente tem toda essa oportunidade de conectar com a energia de milagres. Eu espero que todos aqui tenham a condição de perceber quantos milagres a gente tem na nossa vida. Conversando com algumas pessoas na semana passada, principalmente uma grande, queridíssima amiga, ela estava contando uma situação e disse: Nossa, foi como um milagre. Pronto! É isso, gente. Milagre não é de repente apareceu 100 mil reais na minha conta. Seria um milagre maravilhoso, já que a gente está na matéria. Mas não é isso, não é isso. Milagre é quando você vive uma situação que parece que vai ser um caos total e no fim dá tudo certo. Milagre é você acordar todos os dias e ter condições de viver a sua vida com alegria e com felicidade a partir das escolhas que você faz. Milagre é a gente poder ter consciência. Milagre é a gente poder despertar a nossa consciência para cada vez mais melhorar as nossas escolhas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. E tem uma fórmula para a gente fazer isso, e a fórmula para milagres é ter audácia. Ter audácia. Então, não importa que nunca ninguém fez isso, eu vou fazer, porque eu quero, porque eu acho que vai dar certo, porque eu estou trazendo a energia sagitariana, visionária, otimista, eu tenho proteção, eu tenho boa sorte e vai dar certo. Pronto, tem audácia, vai lá e faz. Ir além da sua natureza. Então, a gente exemplificou a semana passada que se você é uma pessoa tímida, você vai além da sua natureza e toma a iniciativa, começa a falar. Então, ir além da sua natureza. Se você é uma pessoa
extremamente crítica, sempre o que você tem para falar é algo que tem um apontamento sobre alguém, um julgamento sobre alguém, fica quietinha esse mês. Experimenta não falar. Deixa só no campo do pensamento. Não traz para a boca, não traz para as palavras. Sagitário, eu até fiz uma separação aqui. Sagitário tem uma habilidade incrível com as palavras, tanto para o bem quanto para o mal. Então transforma, vai além da sua natureza. Se você sempre critica, para essa crítica no meio e encontra um elogio. Se você só vê defeito, para, respira, desliga e vê alguma qualidade. Todos nós somos luz e sombra. Então, ir além da nossa natureza é outra fórmula para trazer milagres, conectar com milagres, realizar milagres em nossas vidas. E rezar, gente, rezar não tem jeito. Você precisa se conectar à espiritualidade. Reze como você se sentir bem, como aquecer o seu coração, como fizer sentido para você e, acima de tudo, te ajudar nesse processo de transformação. Então, a gente tem aqui a fórmula do milagre, de milagres ou para milagres, e eu espero que todos aqui já estejam conseguindo realizar milagres em suas vidas, ou pelo menos percebê-los. Se você quiser também comentar algo sobre milagre, por favor, fica à vontade, deixa aqui no comentário, ou pega lá o número do WhatsApp e pode mandar mensagem no particular. Eu recebo bastante mensagem particular, eu sempre respondo quando posso e fico muito grata com isso também. O importante é isso, gente, é a gente pôr foco, alimentar aquilo que nos faz bem. Então vamos perceber os milagres em nossas vidas. A minha proposta para a meditação de hoje é a gente usar as letrinhas do mês, justamente porque estamos na semana da lua crescente, para fazer crescer esse potencial de conectar com a energia de milagres em nossas vidas. Então, eu vou sumir aqui da sua frente um pouquinho, vou colocar aqui o nosso mundinho lindo e maravilhoso, brilhante, para ajudar a gente a melhorar ainda mais a nossa vibração, o nosso brilho, aumentar ainda mais o nosso brilho. E vamos meditar nas letrinhas do mês. Hoje, de uma forma um pouco diferente do que das últimas semanas, eu faço uma proposta para que, assim como na porção da semana, Jacó colocou pedras ao redor da sua cabeça para proteger os seus pensamentos, o seu chakra coronário, a conexão com o mundo espiritual, a minha sugestão para hoje é que a gente projete as letras Samer Gimel na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso chakra coronário, para que a gente melhore, aprimore e equilibre ainda mais as nossas conexões espirituais e para que a gente mantenha essa proteção no nosso chakra coronário, mantendo os nossos pensamentos e a nossa espiritualidade sempre, sempre em conexão com a luz do Criador, com as energias crísticas e do amor. Nós meditamos 3 vezes para nos conectarmos às colunas da árvore da vida, a coluna da direita que nos liga à energia da compaixão, a coluna da esquerda que nos conecta à força de vontade e a coluna central que nos ajuda a harmonizar a misericórdia e o julgamento. De preferência com a sua coluna ereta, respirando fundo. Meditamos em Samer Gimel para encontrar equilíbrio, proteção e amparo. Meditamos em Samer Gimel para sabermos que temos a força e a resistência que precisamos. Meditamos em Samer Gimel
para praticar atos de amor, bondade e ajuda. Que se faça, que se cumpra, que se manifeste, que se manifeste, que se manifeste. E cada vez mais possamos aprimorar o nosso recipiente e nos conectar com essa energia de milagre, de boa sorte, de sabedoria e de justiça. Ainda mais nesse momento que estamos vivendo, finalzinho de ano, toda essa bagunça que o mundo está enfrentando. Então, que a gente consiga cada vez mais manter a nossa cabeça no lugar, não deixar nos envolver por essas confusões do mundo material. A gente vem engajado nisso. Eu tenho certeza que você também está cada vez mais conectado com a luz, com o amor, com a bondade, a prosperidade, a alegria, a humildade e a compaixão. E isso ajuda a gente, sim, a ter uma vida cada vez mais saudável, próspera, feliz e harmônica. Então, que a gente possa cada vez mais ser luz na vida de alguém. E esse mês ajuda muito, muito, muito todos nós. Pode ter certeza disso, tá bom? Olha, gente, a nossa lição de casa para a segunda semana, na semana da lua crescente, então é defender e persistir aquilo que você acredita. É uma questão de honra para o sagitariano assumir qualquer desafio que encontre, e geralmente o faz com uma alegria exuberante. Se fracassarem, no entanto, são assombrados pela culpa e revivem o evento muitas e muitas vezes. Então, a gente não vai assumir mais esse tipo de culpa de jeito nenhum. A gente vai cada vez mais aumentar a nossa empatia e a nossa responsabilidade. E olha, gente, muito importante, né? Defender e persistir aquilo que a gente acredita, para que cada vez mais nós nos afastemos da energia dos falsos profetas e nos aproximemos das energias dos justos, dos tzadiks, dos sábios. Então é isso aí, a gente vai fazer aquilo que a gente fala, fazer aquilo que a gente acredita e defender os nossos valores e as nossas crenças de uma forma equilibrada e sábia. É isso que todos nós temos de lição de casa para essa semana e é uma lição de casa e tanto. Quero aqui na seção avisos convidar você para ler o meu texto do mês. Esse mês aqui ainda terça-feira, dia 29, se você está assistindo práticas na terça-feira. Então, o texto de novembro, como sempre, na última semana o texto do mês sai. Então, convido você para ler o texto desse mês lá no meu site, renataconte.com.br, que trata disso tudo que a gente está conversando aqui, da certeza na luz, da energia de Sagitário, de como que a gente pode cada vez mais se afastar da maldade, da negatividade, das sombras e manifestar a luz, a boa sorte e os milagres nas nossas vidas. Então, convido você aí para ler o texto do mês lá no meu site. Certo? Olha, gente, excelente semana para todos nós, para todos nós. Semana que vem, que é a semana da lua cheia, a gente vai fazer a nossa água de milagres. Eu já vou tentar mandar já no final de semana as letrinhas para quem ainda não tem. A minha garrafa tá ali atrás, que hoje eu pus as luzinhas de LED aqui para trazer essa energia de milagre, luz, alegria. Semana que vem vou enfeitar mais aqui o nosso estúdio, vou dizer assim. Ah, mas enfim, semana que vem a gente vai fazer a nossa água de milagres. Eu acredito que todo mundo gostou ano passado. Eu, particularmente, gostei muito, sempre faço as águas. Então, a semana que vem a gente vai fazer sim a nossa energização de milagres na nossa água. Vou mandar então lá no grupinho do WhatsApp as letrinhas, para a gente já se preparar para isso na semana da lua cheia, tá bom? Para trazer esse potencial de cura e milagres para a gente. Mas então a nossa lição de casa essa semana é persistir naquilo que a gente acredita e defender,
de uma maneira equilibrada, lembra sempre disso, e nos conectar cada vez mais com essa energia de boa sorte, de milagre, de otimismo e de entusiasmo nas nossas vidas para o nosso dia a dia. Isso vai ajudar muito todos nós, tá bom? Valeu, gente, mais uma vez pelo nosso encontro. Uma semana maravilhosa para todos nós. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Eterno misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Uma excelente semana para todos nós e até a semana que vem com mais milagres. Tchau!